Olá, seja muito bem-vindo ao curso O Deus dos Pactos. Nessa aula nós estamos estudando o capítulo 2 do livro-texto O Deus da Bíblia e o Monismo. Esse é o título do capítulo, é o título da aula e nós somos convidados a, nesse momento, pedir a graça de Deus, a ajuda de Deus, para que possamos compreender esse tópico tão importante. E a gente sempre menciona no início dessa aula uma figura de um episódio, né, de uma série chamada The Walking Dead, e especialmente na quinta temporada daquela série, o grupo que é liderado ali por uma figura chamada Rick Grimes é acolhido pelo pastor Gabriel Strokes. E esse pastor então oferece refúgio para esse grupo no prédio onde outrora se reunia a sua igreja. E essa é uma figura bastante interessante que inicia nesse momento uma trilha bem longa, inclusive dentro dessa série, vai ganhando depois cada vez mais destaque, não é? Mas é uma personagem realmente interessante porque inicialmente ele é totalmente inepto para a luta. E essa é uma série daquelas séries de zumbis, né? O mundo agora tomado por uma espécie de contaminação que torna a maioria das pessoas zumbis. E agora você tem esse indivíduo, é um pastor de igreja, tem que lutar agora contra inúmeros adversários, tanto vivos como também mortos-vivos. E ele está ali no meio de todo aquele contexto com a roupa de pastor, né? Com aquela camisa de gola clerical, tentando desempenhar a vocação dele de pregador, às vezes com a Bíblia na mão ali. Alguns desconfiam dele, não consideram ele confiável, alguns acham que ele é inútil, porque no mundo daquele impregnado de morte, de maldade, para que vai servir um pastor, não é? E episódio após episódio, ele vai lutar com a consciência dele, né? Você vai várias vezes perceber ele se questionando: será que tudo aquilo em que ele acreditou é verdade? Deus existe? Se Deus existe, aquilo que a Escritura afirma sobre Deus continua fazendo sentido numa vida que é impactada pelo caos, né? E ele vai olhando em redor para um mundo devastado e ele tem grande dificuldade de encaixar o que ele vê e aquilo que ele sente com aquilo que a Bíblia diz. Então esse realmente é um chamado muito importante para todos nós, não é? Nós somos desafiados como cristãos a olhar para o mundo ao nosso redor e realmente como é que isso se encaixa com o ser de Deus e como é que isso se encaixa com aquilo que a Bíblia afirma, né, sobre a realidade. O que a gente chama a atenção nessa aula é exatamente para esse abandono gradativo e prático do Deus da Bíblia. Então nós estamos numa cultura que alguns chamam de cultura pós-moderna, né, ou hipermoderna, ou cultura líquida, e de modo geral a gente tem chamado essa cultura de cultura contemporânea, e essa cultura cada vez mais propõe esse abandono do Deus da Bíblia. James Sire fala sobre um colapso na visão de mundo cristão. Ele afirma que o modo cristão de entender Deus e entender a realidade está sendo substituído por outras compreensões de divindade e também de realidade. Não sei se você está percebendo a tônica desse curso, mas o modo como essas duas coisas, a compreensão que a gente tem de divindade, vai afetar o modo como a gente compreende realidade, como a gente lê os dados da realidade que nos cerca, na qual estamos inseridos. E perceba o que está acontecendo na cultura contemporânea. Não é que as pessoas rejeitem Deus no âmbito popular, e muito menos que se declarem contrárias à Bíblia. Mas simplesmente o que tem acontecido de forma muito forte é que alguns que afirmam crer em Deus, alguns que afirmam crer na Bíblia, assumem conceitos sobre Deus que são diferentes da revelação bíblica. A pessoa diz: eu creio em Deus, mas que Deus é esse no qual essa pessoa crê? Não é? E até mesmo no fim das contas, algumas pessoas identificando-se como crentes em Deus, leitores da Bíblia, naquilo em que de fato creem e, consequentemente, no modo como vivem, estão negando o Deus da Bíblia. E a gente percebe isso, inclusive, em expressões muito comuns. Uma expressão muito comum é essa expressão, meu Deus, não é? Ela tem sido usada de uma forma infeliz, né? Se queremos dizer que Deus nos alcançou com a sua graça, de modo que agora a gente tem uma relação pessoal com esse Deus, então tá ótimo. A gente pode declarar, meu Deus. O apóstolo Paulo usava esse modo de falar
Ele mesmo faz isso quando escreve aos Filipenses. A gente encontra algo semelhante ou algo que diz respeito a essa expressão em Filipenses 4,19, quando o apóstolo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então esse é o uso bíblico da expressão, o meu Deus. Mas cada vez mais, quando as pessoas dizem hoje, meu Deus, a gente está percebendo o seguinte, não é? Às vezes você tem uma pessoa que se diz cristã e essa pessoa então pode ler um trecho da Bíblia que revela o ser ou as ações de Deus, ou ela também pode ouvir um sermão fiel às Escrituras sobre o mesmo assunto, e depois de ler ou de ouvir a verdade, ela pode reagir pensando ou dizendo: olha, o que eu li ou ouvi diz isso ou diz aquilo sobre Deus. Eu, porém, discordo. O meu Deus é diferente. O meu Deus é diferente disso que está escrito aí na Bíblia. O meu Deus é diferente disso que está sendo pregado pelos cristãos. Não é? Não é como esse texto bíblico ou como esse pregador descrevem. E um dos autores dessa apostila, inclusive, se lembra disso, de uma ocasião em que, junto ali de alguns presbíteros da igreja, a gente estava aconselhando uma pessoa envolvida em uma prática que a Bíblia diz que é uma prática errada. E depois de ouvir o nosso grupo, né, a gente fez alguns convites: olha, deixa esse caminho, não faça mais isso que você está fazendo está incorreto à luz da palavra de Deus, não é? E ele então disse: olha, eu entendo o que está constando aí na palavra de Deus, o que está constando na Bíblia, não é? Eu realmente entendo isso, mas o meu Deus não considera a minha conduta errada, né? Se vocês quiserem até me corrigir, me disciplinar, podem fazer o que quiserem, mas eu conheço o meu Deus e ele não me condena. Então, meu Deus, nesse caso, não corresponde mais ao Deus da Bíblia, mas corresponde a uma divindade particular. É um Deus criado segundo a minha imagem. É um Deus que, na verdade, é um produto da fábrica de ídolos que a gente mencionou nas aulas anteriores, na aula passada. Então, realmente, o nosso coração é essa fábrica de ídolos e a gente tem essa grande facilidade em fabricar um Deus conforme a nossa configuração, conforme a nossa imagem. Esse é um grande problema quando as pessoas dizem: eu quero entender quem é Deus. Além disso, temos um problema adicional, que é aquilo que a gente pode chamar de enfraquecimento da reflexão e da devoção trinitárias, não é? Basta você verificar isso, a gente até mencionou isso na aula presencial passada, né? Quando a gente para pensar nos temas de conferências, de seminários, de lives cristãs, a gente percebe também nos estudos bíblicos dos quais a gente participa, os sermões que a gente ouve, as lives, né? Os livros que a gente lê, em tudo isso, inclusive nos novos cânticos, né? A gente ouve a música atual, a música cristã contemporânea, e a gente fica perguntando: quanto desse conteúdo ecoa a verdade bíblica sobre a Trindade? Então, pouca reflexão sobre a Trindade, pouca devoção no que diz respeito aos cânticos, à hinologia, à adoração, a tudo isso a gente tem realmente deixado de lado essa reflexão mais detalhada, mais profunda acerca do ser de Deus. E o modo como esse distanciamento se dá tem sido objeto de estudos e algumas pessoas têm feito propostas acerca disso, né? O modo, a forma como os autores organizam e discutem as diferentes compreensões de Deus e da realidade também varia, mas os autores destes estudos sublinham três entendimentos equivocados sobre o ser de Deus. Esses entendimentos são, em primeiro lugar, o monismo, em segundo lugar, o politeísmo e, em terceiro lugar, o unitarismo. E não se preocupe se nesse primeiro momento você não compreende exatamente o significado desses termos, porque o nosso objetivo a partir desta aula é começar a explicar, é fornecer uma pequena introdução, uma rápida introdução sobre esses três problemas ou essas três chamadas caricaturas da divindade que são oferecidas na cultura contemporânea. Então vamos entender a primeira caricatura da divindade, chamada monismo. E talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra antes, nunca tenha ouvido falar sobre monismo, mas saiba, porém, que provavelmente você já entrou em contato com ideias monistas, mesmo sem estar consciente disso. Essa concepção de Deus, chamada monismo,
é um modo de entender Deus e a realidade, ela está presente, em primeiro lugar, nas chamadas grandes religiões mundiais, tais como o budismo e também o hinduísmo. E está presente também em algumas seitas muito populares. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Umbanda, a gente tem também aqui, nascida no Rio de Janeiro, uma seita chamada Cultura Racional ou Universo em Desencanto. Aqui no estado de São Paulo, especialmente, a gente tem até mesmo o Centro Nacional, né, da chamada Igreja Messiânica. Nós temos os chamados grupos de meditação, esses grupos de canalização, de autoconhecimento, de autorrealização e outras iniciativas que são vinculadas a essa chamada matriz de pensamento nova era. E a gente encontra também ideias monistas em paradigmas acadêmicos e até mesmo em ideologias políticas e ideologias econômicas. A gente precisa compreender o quanto isso realmente é abrangente, especialmente quando a gente pensa no chamado pensamento nova era. A nova era é uma proposta de espiritualidade que está cada vez mais popular, ela está por detrás ali de muito daquilo que a gente vê nas séries de TV, não é? E é uma proposta de espiritualidade dissociada da religião cristã bíblica e histórica. É uma proposta que chama muita atenção, que é muito popular, porque nesse pacote de crendices e práticas da nova era, ela fomenta essa fé nos curadores, as pessoas que buscam energia cósmica para curar doenças, ou canalizadores que recebem, vamos dizer, no seu próprio corpo espíritos, né? Ou até mesmo, como eles acreditam, né? Essas presenças de alienígenas, e eles se tornam então canalizadores desses mensageiros, né? Os chamados viajantes do espaço, eles acreditam na energia dos cristais. Então você já deve ter visto alguma coisa desse tipo, porque realmente é uma proposta de espiritualidade muito popular. E nessa visão da nova era, eles propõem a vinda de um novo homem em um tempo identificado como Era de Aquário. É um movimento não apenas religioso ou espiritualista, né? Mas é um movimento também sociocultural. Então, além do aspecto da espiritualidade, eles querem realmente fazer mudanças na sociedade e mudanças no mundo, preparando o mundo para essa chamada Era de Aquário. E essas pessoas que são ligadas à nova era, elas olham para o cristianismo e dizem, olha, o cristianismo já teve a sua oportunidade, não é? Mas agora não é mais uma alternativa viável, porque o cristianismo se desviou do seu propósito original, ele vendeu parte da sua alma ao secularismo, principalmente quando eles pensam ali naquela configuração do cristianismo na Europa, nos Estados Unidos, que foi mais tomada pelo liberalismo teológico. E eles dizem também o seguinte, esse cristianismo bíblico, ele é muito rígido, ele não é adaptável, ele não é relevante aos tempos atuais e às questões atuais. Principalmente eles fazem essa crítica aos cristãos conservadores, dizendo que eles são duros demais, inflexíveis demais, e a gente precisa de uma espiritualidade mais flexível, não é? Então, num nível vivencial, eles reconhecem isso, que muita gente está fazendo uma busca espiritual. Tem muita gente em buscas espirituais, mas eles se propõem a uma busca para reencantar o mundo, ou seja, tornar o mundo não mais esse mundo que é entendido nas categorias da modernidade, em que tudo era explicado pela razão, pela ciência. Eles dizem, não, existem dimensões que extrapolam a razão, extrapolam a ciência. O mundo precisa ser mais humano, precisa ser mais espiritual, precisa ser mais significativo. Mas a gente vai perceber que a proposta de espiritualidade dele, inclusive de entendimento da humanidade deles, é muito distinta, muito diferente da proposta de espiritualidade bíblica. E em termos práticos, eles buscam novas maneiras de ser, experimentar e se relacionar consigo mesmos, com os demais e com a vida em geral. É uma busca, inclusive, de harmonização, né? De tornar-se cada vez mais próximo dessa unidade cósmica. A gente vai ver que isso é muito forte no monismo, né? É a busca de uma nova visão, de uma nova maneira de viver que vai afetar tanto o mundo interior quanto o exterior. É uma transformação tanto do indivíduo, uma transformação do eu, como também uma transformação da sociedade. Então, é essa a proposição dessa chamada matriz nova era. E ela é uma matriz monista, né? Especialmente a gente vai entender isso porque ela está chamando a atenção para essa grande unidade cósmica que existe. E aí, aqui a gente tem então essa
vertente que é bastante religiosa, mas olha só, num outro extremo, o monismo também é a matriz do materialismo. Ou seja, além desses tais vínculos que são notadamente religiosos, mas como a gente vai ver daqui a pouquinho, o monismo se identifica no materialismo, ele aparece lá. Vamos entender isso melhor, não é? Quando pensamos em monismo, o que é monismo? Basicamente, monismo é a ideia de reduzir todas as forças materiais e leis perceptíveis na natureza a uma só força, um só material e uma só lei. Por isso que a ideia de monismo, ele tenta responder a essa pergunta: quantas coisas existem? E a resposta do monismo é: tudo o que existe se resume a uma só coisa. Então, trata-se desse pensamento e dessa devoção para a unidade. No monismo, toda a realidade é definitivamente uma, não uma realidade dupla, como no dualismo, né? E também não muitas. Então, realmente, ele abre mão dessa perspectiva da diversidade. Às vezes, apesar de que em determinada configuração ele parece que tenta contemplar o aspecto da diversidade, mas no fim das contas a ideia é que existe apenas uma só coisa, a realidade é composta de uma só coisa. E nesses termos existe aquilo que a gente chama de monismo substancial e também aquilo que a gente chama de monismo atributivo, não é? Então, o monismo substancial, que é essa ideia de uma só coisa, é esse conceito de que existe uma só substância. E toda a diversidade é, na verdade, uma ilusão. Toda a diversidade é irreal em última análise. Quem sustentou essa ideia de forma muito radical foi um filósofo, um pensador, inclusive de origem judaica, chamado Spinoza. Ele alegava que tanto Deus quanto o universo são aspectos dessa única substância. Então tem essa única substância, tudo o que existe é essa única substância. Existe uma outra perspectiva de monismo que é chamada de monismo atributivo. Essa perspectiva do monismo atributivo defende a ideia de uma só categoria, ou seja, sustenta que há somente um tipo de coisa, mas muitas coisas diferentes nessa categoria. Né? O materialismo, o idealismo são formas diferentes desse monismo atributivo, né? Porque o materialista ele vai sustentar que a única categoria da existência em que se acham todas as coisas reais é a material. Ao passo que o idealista ele vai dizer que essa categoria onde se acham todas as outras é a categoria mental. É algo muito interessante essa proposição monista. E veja só, o monismo apresenta alguns problemas. De que modo o cristianismo interpreta, ou vamos dizer assim, critica o monismo? Primeiro, o monismo tem o problema da generalização. Porque se você diz que tudo é uma coisa só, você acaba suprimindo as distinções, as particularidades. Você não vai conseguir contemplar as coisas que dizem respeito à diversidade que existe na realidade. Então, o monismo, quando diz que o ser divino é uma coisa só, não é? Ele também vai dizer que a realidade é uma coisa só. Né? O cristianismo vai dizer que o ser divino é uma coisa só, é um único Deus, mas ele possui diversidade na trindade. Né? E o monismo não consegue contemplar unidade e, ao mesmo tempo, diversidade. Então, com isso, ele conduz a um reducionismo. Né? Quando você reduz tudo a uma coisa só, você corre risco não, você com certeza vai abraçar uma perspectiva reducionista das coisas. E especialmente quando o monismo ele se separa, né, ele assume essa configuração mais naturalista. Então, nessa configuração mais naturalista, que é a configuração do materialismo, veja só, não vai haver espaço para o sobrenatural. E nesse contexto, a ciência, a arte, a religião e a moralidade, né? Veja só, com respeito a todas essas coisas, o monismo vai se contentar com este cosmos, com o aqui, com o agora. Não vai ter uma perspectiva de eternidade. Esses são problemas muito graves
do monismo. Veja só, especialmente na configuração naturalista, porque a gente vai perceber que o monismo também, nesse aspecto mais religioso, até vai pensar em vida eterna, etc., mas em categorias distintas daquelas que são propostas no cristianismo bíblico. A Bíblia responde ao monismo com o teísmo. A gente já falou do teísmo cristão na aula anterior. Então, a visão de mundo da Escritura, a visão de mundo da teologia cristã é a visão teísta. E a visão teísta, o modo como a Bíblia apresenta Deus, o modo como a Bíblia apresenta a realidade, ela tem uma orientação sobrenatural e não naturalista. Não é que a Bíblia negue a ciência ou aquilo que é apresentado pelos dados da natureza, não é? Mas é que ela entende simplesmente que um Criador, o Criador que fez o cosmos, ele tem plena liberdade para fazer intervenções dentro do cosmos que ele criou. E nesses termos, nós temos uma perspectiva de Deus, uma perspectiva da realidade que é sobrenatural ou supranatural. Vamos entender de que modo o monismo é a matriz do materialismo. Lembram-se que a gente viu que no monismo tudo é um. No materialismo, esse um é a matéria. O um que constitui todas as coisas, nos termos materialistas, é a matéria. E quando nós tentamos compreender, então, o que vem a ser o materialismo, o próprio dicionário, Aurélio, vai dizer para a gente que o materialismo é essa tendência, ou essa atitude, ou doutrina que admite ou que a matéria concebida segundo o desenvolvimento paralelo das ciências, ou que as chamadas condições concretas materiais são suficientes para explicar todos os fenômenos que se apresentem à investigação, inclusive os fenômenos mentais, sociais ou históricos. Eu não sei se você está percebendo a seriedade disso. Eles estão dizendo, olha, tudo o que a gente puder explicar, tudo aquilo que é necessário explicar, é explicado pelo ângulo do materialismo. Então, o materialismo, ele se afirma sobretudo ante o problema da origem do mundo. Ele vai dizer, olha como o mundo surgiu. Então eles abrem mão dessa perspectiva de uma criação divina, não é? E eles vão explicar então tudo o que existe em termos, em categorias evolutivas. Além disso, ele vai também se afirmar ante o problema ético. Ou seja, é daí que resulta uma moral hedonística, uma moral centrada naquilo que o homem decide, naquilo que o homem entende que é bom para ele, independentemente de qualquer reflexão, de qualquer consideração sobre uma vontade revelada de Deus. Também o materialismo se afirma ante o problema psicológico, ou seja, ele orienta a pesquisa no sentido de estabelecer as relações diretas entre os fenômenos psíquicos e as reações do organismo aos estímulos ambientais. E também o problema do conhecimento. Nesse sentido, o materialismo afirma essa adequação da razão ao conhecimento do mundo, a adequação que se evidencia pelo incessante progresso do conhecimento científico. O que significa isso? Em resumo, no frigir dos ovos, o materialismo vai dizer a razão é suficiente para explicar tudo. Então, ao passo que o cristianismo vai dizer a razão é dádiva de Deus, é uma grande bênção e ela consegue explicar muito do que existe, daquilo que consta na realidade, mas a razão não consegue explicar tudo. O materialista vai dizer tudo pode ser explicado pela razão. Existe uma explicação razoável para todas as coisas. Então a gente não precisa mais hoje das explicações religiosas, as explicações fornecidas pela religião. Nós nos contentamos com tudo aquilo que pode ser explicado dentro desse enquadramento de que tudo o que existe se resume à matéria. E ao negar Deus como Criador, o materialismo fecha as portas para a verdadeira adoração, porque a gente começa a adorar a Deus dizendo, Ele é o meu Criador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É assim que começa a crença e essa é a base da adoração cristã. Essa ideia materialista de um universo explicável pelas condições concretas materiais também afeta o modo como nós lemos e vivemos a realidade. Tudo é matéria. Se tudo é matéria, então o modo como eu interpreto a vida, o modo como eu entendo o cosmos,
tudo isso é modificado. E o materialismo formata a mente e o ser e exige uma devoção. Então agora eu vou me devotar àquele modo materialista de viver, de crer e viver. Isso tudo vai afetar o meu modo de ser e o meu modo de funcionar no mundo. E ao constituir-se em estrutura na qual colocamos a nossa confiança, em uma estrutura que define a realidade, em uma estrutura que provê senso de significado à parte do Deus da Bíblia, o materialismo possui um caráter religioso, então. O materialismo literalmente conduz à idolatria. Idolatria do quê? Da matéria. Ou seja, tudo é matéria. Eu vou me devotar agora à matéria. É interessante que não há concepção, mesmo aquelas que neguem a divindade, mas não há concepção que não seja religiosa. Toda matriz de pensamento filosófico ou ideológico, ela possui então essa configuração religiosa. Mas além de ser a matriz do materialismo, o monismo também é a matriz de algo que é exatamente o contrário. É a matriz do panteísmo. É uma matriz que é notavelmente religiosa. Ou seja, se o monismo diz que tudo é um, o materialismo diz que esse um é a matéria. O panteísmo diz que esse um é o próprio Deus, é a própria divindade, não é? Então, o panteísmo é tanto esse sistema filosófico que identifica Deus com o mundo, como também é a adoração da natureza, vendo Deus em tudo o que existe. No panteísmo, veja só, ele de certa forma atualiza essa concepção, essas crenças antigas. Ele faz, na verdade, uma amálgama de diversas crenças antigas e ele ecoa, especialmente com ênfases logicamente diferenciadas, né, no hinduísmo e também no budismo, para citar apenas alguns exemplos. Mas ele também está influenciando outras seitas, como a gente mencionou no início dessa aula. Millard Erickson, o autor de uma excelente teologia sistemática, né, de linha mais batista, ele diz o seguinte: atualmente, algumas pessoas que se consideram espiritualistas em vez de religiosas refletem um pouco dessa concepção generalizada do espírito como algo impessoal. Então, quando o panteísmo diz tudo é Deus, como é o ser de Deus na concepção panteísta? Ele não é pessoal. Ele, na verdade, é muito mais uma energia. Então você vai encontrar, por exemplo, em pessoas que abraçam concepções panteístas, esse tipo de vocabulário, né? Por exemplo, eles vão dizer, olha, a gente precisa se livrar, né? Afastar as energias negativas, atrair as energias positivas, né? E você vai ver muito essa ideia de energia, né? E você então está em contato com essa energia, a energia que pode ser positiva ou negativa. Lá em Brasília existe um templo chamado Templo da Boa Vontade. Você entra nesse templo e tem um determinado lugar, lá no centro desse lugar, desse recinto, tem um grande cristal, e a luz desse cristal então jorra ali para o centro, em cima de uma espécie de altar, não é? E você anda em círculos na direção daquele cristal, e o caminho de ida é um caminho de pedras escuras. Então você está, enquanto faz aquele caminho, você está deixando, está se descarregando as energias negativas. E quando você chega ali embaixo do cristal, você fica debaixo da luz do cristal e você sai naquela espiral, mas por um caminho de pedras brancas. Ou seja, você agora está se enchendo, está se abastecendo de energias positivas. Existe uma divindade, existe algo de divino, de sobrenatural no cosmos, mas esse algo não é uma pessoa, ele não possui nome, não te conhece por nome, não interage contigo por nome, não dá também pitacos na sua vida pessoal dizendo você deve fazer isso ou fazer aquilo e eu vou cobrar isso de você. Não, é uma energia simplesmente impessoal e você então vai lidar com essa energia ao longo da sua vida. Então, nesses termos, o panteísmo nega a pessoalidade divina. No panteísmo, o universo é considerado o desenvolvimento de uma substância inteligência e voluntária, embora impessoal, que atinge a consciência só no homem. Então, existe essa substância inteligente, essa substância voluntária que constitui o universo, mas é uma substância impessoal. E só no ser humano essa substância atinge esse nível de consciência, para eu poder dizer que existe um eu que se contrapõe a um você.
Nesses termos, o panteísmo tem uma proposição de divindade que é muito diferente do Deus da Bíblia, que é um Deus pessoal, como nós vimos na aula passada. E um filósofo chamado Hegel, que influenciou grande parte da filosofia, inclusive da teologia também do século XIX, ele acreditava nesse chamado absoluto. Ele dizia que existia um grande espírito, existia uma grande mente que abarca todas as coisas dentro de si. E na metafísica dele, a realidade como um todo é uma grande mente pensante e tudo o que a maioria das pessoas considera como objetos e pessoas finitas são simplesmente ideias na mente desse grande absoluto. E contudo, na verdade, tal ser não tem autoconsciência ou não tem pessoalidade com a qual possamos nos relacionar. Existe esse grande esse grande absoluto, mas esse absoluto é impessoal. Então eu não posso me orar, não posso me devotar a ele, eu não posso orar a esse absoluto, porque esse absoluto, na verdade, está também em mim. Eu faço parte desse absoluto. Então que coisa interessante. E como isso é distinto, é diferente, é uma caricatura do Deus que é apresentado nas Escrituras. O Deus das Escrituras é pessoal. Ele nos convida para um relacionamento com Ele. Ele se revela nominalmente e Ele nos chama por nome. Por exemplo, em Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeita. Que diferença dessa concepção de divindade do panteísmo. No panteísmo, a gente tem uma concepção realmente caricata do Deus da Bíblia. Quando o panteísmo não é admitido como materialismo puro, ele conduz a uma espiritualidade desconectada de uma divindade pessoal. Por exemplo, no budismo, o budista não se relaciona com um Deus pessoal. Ele não acredita em um Deus pessoal. Ele se dedica a exercícios que o conectam a esse impessoal. Então ele está desenvolvendo a sua própria divindade em conexão com essa divindade que existe no absoluto, mas ele não acredita em um Deus que o chama por nome e que o convida a uma aliança. Uma outra possibilidade, quando nós abraçamos essa perspectiva do panteísmo, é que é a seguinte, é negar um Deus pessoal supremo e abrir espaço para divindades pessoais subalternas. Então, algumas crenças que abraçam essa matriz do panteísmo acabam acreditando em seres ou personalidades divinas que estão presentes nessa natureza que existe. Não é? Uma vez que Deus está presente numa pedra, ou que Deus, na verdade, não está presente, ele é uma pedra, ou ele é esse riacho, ou ele é essa árvore, tudo isso é Deus. Não é? Então, isso acaba convergindo para um negócio chamado animismo das religiões afro-brasileiras. O panteísmo ele tem esse grande problema de propor um Deus impessoal. Mas como o homem precisa de pessoalidade na divindade, ele acaba abraçando isso, acaba se desdobrando, lá no final das contas, em culto a divindades subalternas. Além disso, o panteísmo nega a obra redentora de Cristo. Por quê? Se Deus é tudo e tudo é Deus, eu não preciso de redenção. Eu não preciso ser reconciliado com Deus, com um Deus pessoal. O que eu preciso é simplesmente entender isso, que eu já faço parte desse grande absoluto, uma vez que tudo é Deus. Esse absoluto, então, já está presente na minha vida, eu já estou presente dentro desse absoluto. Então, o que eu preciso agora é de exercitar práticas e reflexões e exercícios, né, para que eu possa realmente me conectar a esse absoluto. Eu não preciso de uma redenção, como é proposta pelas sagradas escrituras. Mas quando nós olhamos para as escrituras, lá é tudo muito diferente. As escrituras vão mostrar para a gente, vão revelar que a nossa comunhão com Deus só é possível por causa do pacto da redenção, porque as três pessoas da Trindade se reuniram e decidiram nos salvar, nos redimir do nosso pecado. Esse pacto da redenção, ele foi revelado, ele é revelado na encarnação, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre isso, João 3,16,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente tem o apóstolo Paulo falando sobre isso em 2 Coríntios 5, de 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E também Colossenses 1, de 17 a 23, ele, ou seja, Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, veja só, ele fez a paz, veja só, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A gente encontra o texto de João, que vai mostrar o seguinte, que na comunhão com Deus, salvos pela graça, justificados pela fé somente, nós somos aperfeiçoados no amor. E todo vínculo de amor existe, ou melhor dizendo, reflete, ainda que imperfeitamente, esse mistério existente na relação pessoal da Santíssima Trindade. É interessante Jesus dizer na oração sacerdotal, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em ti, ou a crer em mim, melhor dizendo, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, existe uma relação entre o Filho e o Pai, e agora nós estamos sendo incluídos, e eles agora devem, aqueles que pertencem a Cristo, agora devem estar vinculados, ou são vinculados à comunhão com o Deus verdadeiro por meio de Cristo. Em 1 João 4,19 nós lemos que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nesse sentido, todo vínculo de amor vai refletir esse mistério existente na relação pessoal da Trindade. O panteísmo erra ao negar a pessoalidade de Deus, ao rejeitar essa obra redentora do Senhor Jesus Cristo. O panteísmo destrói todo o significado e todo o valor da morte e da ressurreição de Cristo, tais como proclamadas no Evangelho. Mas, por fim, já fechando a nossa aula, a gente precisa entender que, exatamente como a gente mencionou, né, sinalizou agora há pouquinho, o monismo é a matriz do animismo. O que é isso? O que é animismo? Não é? Essa ideia monista, panteísta, de tudo ser um, acaba se desdobrando em outro entendimento. E que entendimento é esse? O entendimento é que cada coisa criada, inclusive as árvores, o sol, tudo que existe possui uma alma. E aqui a gente está diante dessa palavra, ânima, a palavra para alma, e daí vem animismo, não é? Ou seja, tudo possui alma. E nesses termos, à medida em que se eu entendo, se eu passo a compreender que uma árvore possui alma, que uma pedra possui alma, não é? Eu vou começar agora a identificar a alma ou o espírito de cada coisa. E eu vou considerar tais espíritos como divinos. Então o ser humano passa a adorar a árvore, passa a adorar a pedra. É aí que surge o animismo. As religiões animistas são aquelas em que as pessoas adoram as coisas criadas, considerando-as pessoais e divinas. Essa é a tendência das chamadas religiões primitivas de identificar o divino com a criação. Ou seja, o panteísmo, que preconiza um universo sem o Deus pessoal da Bíblia, termina abrindo espaço para franca idolatria. O monismo, que a gente encontra como essa ideia, essa concepção de que tudo é um e que termina no panteísmo dizendo tudo é Deus, agora ele abre espaço para que as pessoas se devotem à criação como se essa criação possuísse divindade. E daí isso vai resvalar naquilo que a gente vai ver na próxima aula, que é o politeísmo, não é? O que a gente percebe a partir desse ponto? E daí, não é? As diferentes proposições de monismo são contrárias ao ensino da Bíblia sobre o Deus único e verdadeiro. Quem acolhe as noções monistas de divindade do cosmos não vai conseguir encaixar aquilo que vê, aquilo que sente com aquilo que a Bíblia diz. Então você vai se ver num mundo que não combina com aquilo que consta nas Escrituras. É nesses termos que nós
precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a perceber as inadequações do monismo e que, como fruto da graça de Deus em nós, nós conheçamos a esse Deus triuno que é revelado no Evangelho. Nós preparamos algumas atividades para você, para ajudar você a fixar o conteúdo dessa aula. Nessa aula a gente apresentou muito rapidamente, muito introdutoriamente o monismo, e a gente até recomenda, né? Dê uma olhada na sua apostila, verifique lá as notas de rodapé, porque elas vão endereçar você, encaminhar você para a literatura relacionada a esse assunto, e vale a pena, tem muita coisa para você aprender e ler mais e conhecer mais sobre as ideias apresentadas nessa aula. Mas por hora, você precisa concentrar-se nas atividades de fixação. Você pode realizar a atividade dessa aula diretamente na tela do seu dispositivo. E se Deus permitir, nós nos encontraremos na aula seguinte. A aula seguinte vai ser sobre as inadequações do politeísmo e do unitarismo. Até lá, fique na paz do nosso Redentor.